Sejam todos bem-vindos a este encontro onde nos reunimos em nome de Jesus. Encontro promovido pelo Centro Espírita Antônio de Oliveira para estudo, reflexão deste livro, Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com mensagens ditadas pelo Espírito Emmanuel. Mas antes de dar início, vamos serenando os nossos corações, nossos pensamentos, que possamos sentir neste momento bem-estar, que possamos sentir a alegria por estarmos buscando um momento de recebermos ensinamentos de Jesus. E assim, com o coração terno de alegria, vamos nos ligando à espiritualidade que cuida desta casa, esses mensageiros. Vamos nos ligando a eles e agradecendo. Vamos também nos ligando a Jesus. E nesse momento, vamos pedindo: Mestre, que a sua luz ilumine as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos assimilar a mensagem de estudo de hoje. Mestre, envolva-nos na sua luz do amor, na sua luz da paz. Sê conosco, Mestre, agora e sempre. A mensagem é 72. E Emmanuel tirou do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 15, onde lá está: quem tem ouvidos de ouvir, ouça Jesus. Emmanuel deu o título a esta mensagem de ouvidos. Ouvidos toda a gente os possui. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda a parte. Ouvidos que apenas registram sons. Ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos. Ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores. Ouvidos de propostas inferiores. Ouvidos simplesmente consagrados à convenção. Ouvidos de festa. Ouvidos de mexericos. Ouvidos de pessimismo. Ouvidos de colar as paredes, ouvidos de complicar. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia, fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir, a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Os nossos sentidos revelam a nossa personalidade. Sim, aquilo que nós falamos, ou seja, as nossas palavras, por mais que nós queiramos aparentar aquilo que nós não somos, em algum momento elas nos revelam. E Jesus disse-nos, que da boca do homem sai o que há no coração. Então, as palavras, elas revelam, elas exteriorizam o nosso interior. Mas estamos aprendendo agora com Emmanuel, que os nossos ouvidos também é um sentido, a audição, que revela aquilo que nós somos, a nossa personalidade. Pois que se nós temos ouvidos, como ele diz, de pessimismo, é porque a nossa personalidade é uma personalidade que cultiva o pessimismo. Se nós temos ouvidos de colar as paredes, é porque nós temos a personalidade que quer
saber da vida do outro. Colar as paredes seria ouvir o que está acontecendo do outro lado das paredes. Mas podemos trazer isso que Emmanuel está falando para as outras possibilidades. Não vamos ouvir, não vamos querer saber apenas colados à parede, pois que às vezes do outro lado da parede não tem ninguém. Mas isso quando nós queremos saber, conhecer a vida de nossos irmãos, por diversos meios. Através de uma outra pessoa, através da rede social. Então, como que nós buscamos saber do outro? O que nós queremos ouvir? Nós queremos ouvir alguma coisa sobre o outro para auxiliá-lo, para ajudá-lo? É positivo. Não, nós queremos ouvir só para saber mesmo como é que é, para curiosidade. Não, aí não é uma ação que podemos dizer positiva. Então, se nós queremos ouvir coisas boas, positivas, nós vamos buscar isso. Se nós queremos ouvir o Evangelho de Jesus, nós vamos ter esse desejo e buscá-lo. Mas, ainda assim, desejando ouvi-lo, será que nós teremos ouvidos de ouvir, como disse-nos Jesus? O que Jesus estava querendo nos dizer? Quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. Que muitas vezes nós estamos sim ouvindo aquilo que nos é transmitido, porém, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não retemos, não assimilamos, porque não demos importância, porque fomos indiferentes com aquilo que estamos ouvindo. Às vezes não estamos tendo afinidade, não estamos nos identificando. E aí, então nós ouvimos, mas não tivemos o ouvido de ouvir. E o que Jesus então quis nos dizer com a sua advertência foi isso. E aí, vamos perguntar, será que nós não temos tido ouvidos de ouvir, como Jesus está nos dizendo, os seus ensinamentos? E por essa razão, nós ainda estamos estagiando nesse planeta de provas e expiações? Será que nós temos agido nesses milênios como filhos indiferentes às orientações dos pais? Ou como alunos indiferentes aos ensinamentos dos seus mestres, dos seus professores? E ainda mais, como cristãos indiferentes ao Evangelho de Jesus? Ora, mas como cristão indiferente? Sim, nos dizemos cristãos, mas não ouvimos, não buscamos o seu Evangelho. Estamos não estamos dando importância. Podemos ser cristãos, mas somente no rótulo, né? Não podemos dizer que somos verdadeiramente cristãos. Por ser alguma coisa, é seguir aquilo, né? Então, se nós desejamos ser cristãos, é importante que nós despertemos para essa necessidade. E quando nós despertamos para a necessidade do nosso aprimoramento moral, nós nos esforçamos para assimilar os ensinamentos e vencermos em nós as nossas más inclinações, as nossas más tendências, como, por exemplo, a de não guardar, não assimilar aquilo de bom que nós muitas vezes ouvimos. Então, os ouvidos, a audição, é a nossa porta de entrada do conhecimento, é a nossa porta de entrada nas nossas relações interpessoais. Aqueles que não têm
a audição física, eles não perdem nada para nós que as temos, pois que eles desenvolvem os outros sentidos, ficam muito mais aflorados. E assim, eles podem ter mais ouvidos de ouvir do que nós, que temos a audição física, mas que entra por um ouvido e sai pelo outro. E Jesus faz essa advertência aos discípulos no momento, nós vamos achar lá no versículo 14, anterior a este, no momento em que ele está dizendo que Elias estava entre eles e era João Batista. Ele diz assim: e, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, Jesus estava fazendo uma afirmação e que acreditasse quem quisesse. Ou seja, quem quisesse ouvir, acreditar nas suas palavras, que não fosse indiferente, que não duvidasse delas. A reencarnação é algo que muitas vezes levamos muitas existências para acreditarmos dela. Na época, a reencarnação era falada como ressurreição. Então, nós, muitas vezes, passamos existências para acreditarmos numa comprovação, uma ideia comprovada por Jesus há mais de 2000 anos. Então, quantas vezes nós demoramos aí milênios para acreditarmos? Por quê? Por que é indiferente? Por que não pararmos para refletir e acreditar? Então, é isso que Jesus está dizendo. Aquele que quiser dar crédito, que dê. Então, nós, quando ouvimos o Evangelho de Jesus, vamos dar crédito se desejarmos ouvir o seu ensinamento. E se nós assim o desejamos, nós vamos refletir sobre ele. Vamos pensar, será que vale a pena então eu começar já a vivenciar o Evangelho de Jesus? A fazer, por exemplo, ao próximo, né, aquilo que eu gostaria que me fosse feito, a tratar o próximo, como Jesus nos ensinou, né, na parábola do bom samaritano, aquele que ajudou a pessoa caída, que nem o conhecia. Então, nós vamos ouvir e reter esse ensinamento para agirmos como Jesus nos orienta, ou seja, servir ao próximo incondicionalmente, em todas as circunstâncias. Isso é dar ouvidos a Jesus. Jesus nos ensina a sermos brandos e pacíficos. Será que está entrando por um ouvido e saindo pelo outro? Sim, se nós não estivermos nos esforçando para agirmos dessa forma, com brandura, em nossas ações, em nossas palavras, é um exercício. E para nós fazê-lo, é necessário que despertemos. E quando Jesus, então, nos ensina a nos reconciliarmos com os nossos adversários, enquanto estamos a caminho. Nós estamos tendo ouvidos para essa mensagem de Jesus? Ouvidos que recebem o ensinamento e se esforçam para vivenciá-lo? É isso que Jesus está nos ensinando. Então, naquele momento, quem ouviu Jesus, deu-lhe crédito. E nós, se não estamos ouvindo Jesus, não estamos lhe dando crédito para vivenciar cada ensinamento, como, por exemplo, sermos puros de coração. O que é ser puro de coração? É não pensar o mal, é não desejar o mal. Quem tem ouvidos
para mexericos, como diz Emmanuel, não está se esforçando para ter essa pureza de coração que Jesus nos ensinou. Nos esforçando para sermos humildes, como Jesus nos ensinou. Então, nós desejamos o melhor para nós, que nós procuremos fazer o melhor, aonde nós estivermos. Porque como homens, ou seja, se nós, como seres humanos, tivermos a audição voltada para as coisas da terra, nós só vamos buscar isso, né? Então, aquilo que é voltado para a vida material. Mas quando nós despertamos, nós começaremos, então, a buscarmos a audição para o espírito. Sim, o espírito, pois é o que nós somos, espíritos encarnados, que temos essa possibilidade, esse sentido maravilhoso de ouvir. Então, é buscarmos ouvir aquilo que realmente importa para a nossa vida espiritual. Então, é uma questão de escolha. Uma escolha que nós vamos fazer a partir do momento que despertamos para essa necessidade. O que nós desejamos para nós? Quando Emmanuel nos diz assim, se desejas sublimar as possibilidades da acústica da própria alma, ou seja, se nós desejamos sublimar, aprimorar, elevar as possibilidades daquilo que nós ouvimos para a nossa alma, ou seja, para o próprio espírito, estuda e reflete, pondera e auxilia fraternalmente. Nós vamos ouvir com o coração já mais disponibilizado para servir, para refletir, para ponderar fraternalmente. E aí nós teremos então ouvidos de ouvir, a que se reportava Jesus, e o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Nós estaremos então preparados para assimilarmos a sabedoria que Jesus veio nos trazer. Jesus, em outro momento, ele também disse, ele se utilizou dessa condição que nós, humanos, possuímos, de ouvir. Quando perguntado a ele, mestre, por que lhes falas por parábolas? Parábolas são as histórias que Jesus criava para transmitir os seus ensinamentos. Histórias com fundo moral. E era sábio, sabedoria de Jesus. Porque a parábola, a história, se nós a ouvimos e não estamos ainda tendo ouvidos para assimilá-la, nós vamos gravar a história, ao menos, né? E aí, em algum momento da nossa existência, nós vamos nos lembrar dela. Então, Jesus contava, ensinava por parábolas. E por que então ele falava por parábolas? Disse ele, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Então, Jesus está nos dizendo que o povo estava endurecido, o coração endurecido, inflexível, ele não tem a sua audição preparada para ouvir aquilo que ele não quer ouvir. Então, por exemplo, se nós vemos ali uma mensagem sobre o perdão e nosso coração está endurecido, se nós estamos inflexíveis, nós vamos ouvir a mensagem com mau grado, como disse Jesus.
mas nós vamos ouvir. E aí vai ficar ali em nós a mensagem, a parábola. E em algum momento, então, nós iremos nos lembrar dela. Então, é necessário que nós ouçamos, como diz Jesus, para compreendermos com o coração. Pois que tudo aquilo que nós ouvimos deve nos transformar. Aonde? Nos sentimentos, no coração. E Jesus ainda diz, para que eu os cure. Quer dizer que o Evangelho de Jesus nos cura. Quando nós estamos dispostos a assimilar a sua mensagem. O cristão que ouve as palavras de Jesus trabalha pela sua transformação moral e se esforça para que ela aconteça. O que tem ouvido de ouvir é como um músico que se comove com os acordes do som. Já aquele que não tem os ouvidos de ouvir, para ele só ouviu sons. Então, assim somos nós. Vai depender de nós aquilo que estamos ouvindo. Se nós vamos valorizar, se nós vamos procurar refletir, pensar naquilo. Faz sentido? É bom para mim, neste momento, atender a mensagem do Evangelho? Então, que nós possamos atender, que nós possamos vivenciá-la. Todos os ensinamentos são valiosos para nós que desejamos ouvir e para nós que temos olhos também de ver. Jesus tem uma passagem que ele fala, está lá em Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as observa será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Sim, quando edificamos a casa sobre a rocha, vem vento, vem chuva e ela não cai. Se nós edificamos a nossa casa em cima da areia, vem chuva, vem vento, com certeza ela irá cair. Então, Jesus está nos dizendo que se nós ouvirmos as suas palavras, somos sábios e estamos construindo a nossa casa. Qual é a casa que Jesus está se referindo? Estamos construindo a nossa elevação espiritual sobre a rocha, para que não venhamos a cair diante dos desafios, diante das dificuldades. Aquele que não ouve suas palavras é como o homem que não é sábio, ou seja, ele é insensato, constrói o seu pensamento, constrói a sua vida em alicerces frágeis, que quando vem então as dificuldades, logo é vencido por elas. Então Jesus está nos dizendo sobre ouvir as suas palavras e as observar. Então, as observar é entrar dentro de nós para que nós possamos segui-las. Que possamos ter, como nos diz Emmanuel, ouvidos de ouvir, selecionando, dando importância a tudo aquilo que vai nos auxiliar na caminhada evolutiva, na nossa transformação, na nossa felicidade. Muita paz a todos, que nós possamos, neste momento em que estamos sendo abençoados por esse encontro, abrirmos os nossos corações em desejos de felicidade, desejos de crescimento, desejos de paz em todo o nosso universo. Que nós possamos desejar para nós, desejar a edificação espiritual, desejar o nosso aprimoramento, para que aonde nós estivermos, possamos levar o amor, a paz de Jesus. Que o Evangelho de Jesus possa penetrar em cada lar, em cada mente de nossos irmãos. Agradecidos
aos benfeitores desta casa, e a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai, nós nos despedimos. Muita paz a todos.